Saudamos as queridas irmãs e irmãos na paz e no amor de Cristo Jesus. É com muita alegria que mais uma vez nós nos reunimos, porque hoje é domingo, dia do Senhor, dia de nos unirmos em comunhão, em torno da palavra do Senhor, no desejo de recebermos dele a orientação necessária para as nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que nós escolhemos hoje para a nossa reflexão, para a nossa meditação, está em Lucas capítulo 1, versículos de 46 até os 56. Nós não vamos ler o texto, os irmãos e as irmãs podem ler aí e depois acompanhar aqui as reflexões que nós iremos fazer em cima desse texto. Esse texto, ele é muito importante porque é o texto que fala sobre o anúncio da salvação. E é isso que eu queria refletir e destacar com os irmãos, com as irmãs hoje. Esse texto, ele na verdade é uma continuação, se a gente pensar assim, do Evangelho de Marcos, porque no Evangelho de Marcos ele termina com as mulheres e aqui o anúncio da salvação também começa com as mulheres. Então aqui a gente já dá uma pista, já destaca o primeiro ponto dessa reflexão, que o anúncio da salvação que o texto traz aqui, em princípio eu quero destacar 4 pontos. Desse primeiro ponto, então, do anúncio da salvação, fala sobre as mulheres, a participação das mulheres, né? Isso é muito importante, porque o último censo do IBGE afirma que 55% das mulheres fazem parte das igrejas evangélicas. E em muitas igrejas as mulheres ainda não conseguem participar de forma efetiva nos cargos de direção, nos cargos de poder da igreja, né? Mas aqui o Evangelho nos ensina então que o anúncio da salvação inicia com as mulheres, né? As mulheres então estão no início da pregação e desse anúncio da salvação que o Evangelho traz, né? Então, esse é o primeiro ponto. E ainda dentro dessa questão, e é muito importante para a gente entender esse texto, também entender o texto que vem antes e o texto que vem depois. Geralmente esse texto é denominado como Cântico de Maria. Mas antes desse texto, né, então você tem a história de Isabel, né, e fala ali do anjo que aparece, e uma das falas do anjo é: não temas, não tenhas medo, né? O Senhor fala ali para Isabel: não tenhas medo, né? O Senhor está com você. Na verdade, era isso que o anjo queria dizer: não tenhas medo, o Senhor está com você. Então, esse primeiro ponto do anúncio da salvação, que é muito importante, é a salvação, o anúncio da salvação começa com a grande participação das mulheres, né? As mulheres como sendo a protagonista deste anúncio, desta anunciação do Evangelho, e também dizendo: não tenha medo, não tenha medo, o Senhor está com você. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então, que eu destaco aí nesse anúncio da salvação é que diz o seguinte: nada é impossível para Deus. Se vocês prestarem atenção às duas histórias que vêm antes do Cântico de Maria, as duas histórias falam sobre duas mulheres, né, que engravidam. E nessas duas situações são situações impossíveis, situações que não poderiam acontecer de forma natural, mas que Deus age então sobre a vida dessas pessoas, e no final dessas duas histórias
fecha essas duas histórias são fechadas com um versículo que diz então, para Deus nada é impossível. Então esse é o segundo ponto desse anúncio da salvação. Primeiro, as mulheres como divulgadoras do Salvador, do Evangelho, e o segundo ponto então é que para Deus nada é impossível. Então essas duas histórias que vêm antes, elas são histórias importantes, mas para que no final esse versículo feche com essa questão. Para Deus nada é impossível. Se eu não me engano, ali é o versículo 37, né, que anuncia que nada é impossível para Deus. Então, nós estamos passando por momentos de dificuldades, muitas vezes por momentos difíceis em nossa vida, e às vezes a gente faz essa relação apenas com momentos em que a gente está enfrentando alguma doença. Mas não é só no momento de doença que a gente deve pensar que para Deus nada é impossível. Todas as coisas que fazem parte da nossa vida, que nos trazem dificuldades, as coisas que nos trazem dificuldades, a gente deve então colocar na mão de Deus, porque o segundo anúncio da salvação diz: para Deus nada é impossível. O terceiro ponto da nossa mensagem, da nossa reflexão, e que faz parte então desse anúncio da salvação, que eu queria destacar aqui com os irmãos, com as irmãs, é que essa visita, né, que Maria faz a Isabel. E eu comparo essa visita com a própria comunidade, com a própria igreja. É como se os irmãos, as irmãs, a igreja estivesse se encontrando, né? Estivesse ali unida. E nessa história a gente pode ver ali então o poder da presença dos irmãos e das irmãs. Então o terceiro ponto que eu destaco aí é esse poder da solidariedade, da comunhão, do estar juntos, né? De cultuar junto, de estar em comunidade, o poder da presença da comunidade, dos irmãos e das irmãs, dando força um ao outro. Então, a visita de Maria a Isabel, a gente percebe ali que traz alegria, que traz paz, que traz solidariedade. O texto diz que quando Maria chega e faz a saudação, Isabel sente dentro dela, né, o Espírito Santo agindo. E como eu disse, eu faço essa comparação com a igreja. Quando a gente está juntos, quando nós estamos juntos, né? É quando a igreja é solidária, quando a igreja se une, quando os irmãos e as irmãs dão-se as mãos uns aos outros, ali está a alegria, a paz, a solidariedade, né? E o Espírito Santo faz com que a gente sinta dentro de nós, né, a presença de Deus. Foi isso que Isabel sentiu, né, a presença do Espírito Santo dentro dela, através da criança, mas também através dessa amizade, dessa solidariedade, né, desse momento que dá força, que anima, né, para exatamente combater as dificuldades, né? Essa visita de Maria a Isabel, a gente pode entender como sendo aquele momento em que a igreja anima um ao outro, né, para dizer: não desista, né, para você não ter vontade de desistir, para você ter vontade de continuar na caminhada. Então esse é o terceiro aspecto. O primeiro aspecto então foi as mulheres como protagonista da anunciação do Evangelho. O segundo ponto é o Senhor dizendo para a gente: não tenha medo, nada é impossível. E o terceiro ponto então é esse momento de solidariedade, de alegria, de estar juntos na comunidade. A comunidade como instrumento de solidariedade, de paz, de comunhão e de força para vencer as necessidades, as dificuldades. No quarto ponto que eu gostaria de destacar, eu vejo aqui
um projeto, né? O Evangelho, o anúncio de salvação, ele traz um projeto de comunidade, mais especificamente um projeto de sociedade. Se a gente ler atentamente aqui o Cântico de Maria, a gente vai ver que existe ali uma sociedade em que você inverte a situação, né? Em que você inverte a lógica da sociedade em que a gente está acostumado e que muitas vezes a gente acha natural, acha normal. É muito comum na sociedade também atual, principalmente no meio de alguns grupos evangélicos, essa ideia de que o cristão é um super-herói, de que o cristão ele tem poder, ele pode fazer muitas coisas, ele pode no nome dele mandar fazer isso, distribuir bênção para aqueles e tal. Não que isso não seja importante, é claro que nós somos instrumentos de bênçãos, de paz, de solidariedade que a gente tem que levar às outras pessoas. Mas o ser humano, ele não é um super-herói, né? Ele não tem superpoderes. O poder pertence a Deus. Por isso que ali, no segundo ponto, nós destacamos que nada é impossível para Deus. As coisas que a gente não consegue resolver, tem que colocar na mão de Deus para que Ele possa fazer por nós. Seria muito estranho a gente acreditar numa divindade que não pudesse fazer as coisas impossíveis. Quer dizer, é lógico que a gente precisa acreditar em uma divindade que pode sim, né, transformar as coisas e fazer coisas que estão fora do nosso alcance. Mas esse poder não está em nós. Então, nesse sentido, o cristão não é um super-herói, ele não tem superpoderes. Muito pelo contrário, nesse texto mostra que o anúncio da salvação inverte a lógica. É uma sociedade dos humildes, né? Não há lugar para a arrogância, para o desrespeito, para a discriminação, diz o texto ali. Nesse projeto de sociedade, nesse projeto de comunidade, há lugar para a misericórdia, né? É isso que diz o texto, que Deus se volta para o necessitado, para o humilde, ver a dificuldade, ver o problema, né? Então, esse coração voltado para a miséria do outro, a miséria aqui no sentido da dificuldade, é sentir compaixão, é ter um coração voltado para a necessidade do outro. Então, o Salvador, nesse texto, ele está atento ao sofrimento humano, ele não é alheio ao sofrimento humano. Então, por isso, nesse projeto de sociedade, há uma inversão da lógica daquilo que a gente acha normal. Então, o sofrimento, ele não é normal. A gente não pode achar o sofrimento como sendo uma coisa natural, normal. Temos que passar por isso. Não. Deus está atento ao nosso sofrimento e volta o seu coração para que a gente encontre essa compaixão nele. É isso que o texto diz aí. Então, nessa inversão, diz o texto que ele faz o quê? Ele derruba os poderosos dos seus tronos, né? Ele tira os soberbos de coração. E uma coisa muito importante também que o texto diz nessa inversão, nessa sociedade, né, que está invertida, é que ele enche os famintos, né? Enche os famintos e despede os ricos de mãos vazias. Não é que o Evangelho, não é que Jesus, não é que Deus seja contra os ricos ou contra a riqueza, mas essa riqueza, ela tem que estar em função de algo, ela tem que servir para algo. E aí que está uma outra questão que eu gostaria de levantar. A fome e a miséria não são projetos divinos, a fome e a miséria não são projetos divinos. Pelo contrário, o texto diz que ele vem atender aos humildes para resolver as suas necessidades, para resolver os seus problemas, né? Então, qual era a causa dessa fome? Qual era a causa dessa miséria?
Pode ser que a causa dessa miséria estivesse exatamente nessa riqueza que alguns estavam ostentando, nesse poder, nessa soberba, e não estava então dividindo, não estava então em uma sociedade que não estava preocupado em ter uma sociedade mais igualitária, mais justa, mais misericordiosa, né? É nesse sentido então que o texto fala em destruir os tronos, tirar os soberbos dos seus tronos e despedir os ricos de mãos vazias. Para encerrar essa reflexão, eu gostaria de ler uma parte do credo social da nossa igreja, que diz o seguinte, que vai bem ao encontro disso que a gente está falando aqui. Vejam bem o que diz o credo social da nossa igreja. A reconciliação do homem e da mulher em Jesus Cristo torna claro que a pobreza escravizadora em um mundo de abundância é uma grave violação da ordem de Deus. Diz ainda o nosso credo: é injusto aumentar a riqueza dos ricos e das ricas e poder dos fortes, confirmando a miséria dos pobres e oprimidos e oprimidas. Os programas para aumentar a renda nacional precisam criar distribuição equitativa de recursos, combater discriminações, vencer injustiças econômicas e libertar o ser humano, o homem e a mulher da pobreza. Então, irmãos e irmãs, esta era a reflexão que eu tinha para nós hoje. Que Deus nos abençoe. Um pouco além do presente, alegre o futuro anuncia. A fuga das sombras da noite, a luz de um bem novo dia. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. De esperança se abre, prenúncio da flor que se faz, Promessa de tua presença, que a vida abundante nos traz. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade da terra sem males, do Éden de plumas e flores, da paz e justiça irmanadas, num mundo sem ódio nem dores. Venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. Saudade de um mundo sem guerras, anelos de paz e inocência, De corpos e mãos que se encontram, sem armas, sem morte e violência. venha o teu reino, Senhor, a festa da vida recria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria. A nossa espera e a dor transforma em plena alegria.
Nosso Deus amado, nosso Deus querido, graças te damos, Senhor, pelo culto que tivemos a oportunidade de realizar em Teu nome, de dedicarmos a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela leitura da Tua palavra, pelo aprendizado que Tu trazes aos nossos corações. Nós aprendemos de Ti, Senhor. Tu és amor e Tu desejas que nós sejamos expressões do Teu amor, Senhor. Tu estás de braços abertos para acolher as nossas orações, para acolher o nosso coração aflito e ansioso, as nossas angústias e as nossas preocupações. Tu te preocupas conosco. Tu és um Deus amoroso que nos acolhe, que nos alcanças com a Tua graça, com o Teu socorro, com a Tua paz, com a esperança que só Tu podes nos dar, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Pai querido, que nós possamos ser instrumentos de bênçãos da Tua parte na vida das pessoas. Que nós tenhamos coragem, Senhor, de nos manifestarmos diante da injustiça. Que sejamos arautos, ó Pai, da Tua justiça, da solidariedade que vem de Ti, da Tua paz, da Tua esperança. Encoraja-nos, ó Pai, a sermos representantes do Teu reino. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos pessoas voltadas para o bem das demais pessoas. Ajuda-nos a nos preocuparmos, ó Pai, com as coisas que acontecem ao nosso redor e não nos omitirmos. Não pensarmos que isto não tem nada a ver conosco. Muito pelo contrário. Nós, cristãos e cristãs, tudo tem a ver conosco, porque nós somos irmãos e irmãs, uns dos outros, umas das outras. Tu és o Pai de todos e de todas, e Tu desejas o bem para os Teus filhos e filhas. Fica conosco, ó Pai querido, ensina-nos a caminhar contigo e a sermos aquilo que Jesus Cristo disse que nós deveríamos ser, luz do mundo e sal da terra. Capacita-nos, orienta-nos, encoraja-nos e envia-nos, na certeza de que Tu caminhas conosco. Nós não caminhamos sós, Tu estás conosco, Senhor. Ajuda-nos a compreender isto e a aceitarmos os desafios que a Tua palavra coloca diante de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar a Ti dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.